Então a gente tem uma separação fundamental ali que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Velho Testamento é judaísmo, Novo Testamento é cristianismo. Jesus era judeu, por isso se mantém o Velho Testamento, mas você tem duas visões de mundo completamente diferentes. Meu nome é Alexandre Cumino, eu sou sacerdote de Umbanda, sou médium de Umbanda, responsável pelo Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. O assunto aqui é uma série de vídeos sobre a Bíblia e agora a gente vai fazer uma introdução ao Novo Testamento. Essa é a ideia de hoje. A partir desse momento, eu não vou ler nenhum comentário, nem nada, nada, nada. Eu só vou dar sequência a esse estudo. No final, quando eu terminar de falar, então a gente pode ver um ou outro questionamento e voltar às perguntas. Existem várias versões da Bíblia ou existem várias traduções da Bíblia. Então, de uma tradução para outra, muda a maneira de entender algumas questões, como, por exemplo, o nome de Deus, que em cada Bíblia vai estar de um jeito diferente. A tradução de algumas palavras gregas, como, por exemplo, ágape, que na Bíblia Almeida é traduzida como amor. Eu estou com uma Bíblia aqui, a Bíblia de Aparecida, também é traduzido como amor. Aí a gente tem algumas outras Bíblias, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria, traduzido como caridade. Então há questões pertinentes à tradução. Estou especialmente hoje aqui com... Acabei de adquirir uma nova tradução. A Bíblia, Novo Testamento, os quatro evangelhos, traduzido do grego por Frederico Lourenço. Então quero recomendar. É linda. A edição é linda. É da Companhia das Letras. Linda, linda, linda. Uma tradução do grego. A gente já falou sobre isso, sobre a tradução, que a Bíblia é escrita em hebraico, em aramaico e em grego, depois foi traduzida todinha para o grego naquela versão da Septuaginta, depois foi traduzida para o latim na versão de São Jerônimo, que é a Vulgata. Independente de qual tradução, se a gente está falando dessa Bíblia, que a princípio é a Bíblia Católica. Então a Igreja Católica foi a primeira instituição a selecionar a Bíblia tal qual você conhece os quatro evangelhos, né? E aí você tem Atos dos Apóstolos, você tem as cartas e lá no finalzinho você tem o Apocalipse. Isso quem fez foi a Igreja Católica. O Velho Testamento, que é a Bíblia hebraica, já é uma herança do judaísmo. Então a gente tem uma separação fundamental ali que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Velho Testamento é judaísmo, Novo Testamento é cristianismo. Jesus era judeu, por isso se mantém o Velho Testamento, mas você tem duas visões de mundo completamente diferentes no Velho Testamento e no Novo Testamento. E elas são totalmente diferentes, inclusive com relação a um relacionamento com Deus. No Velho Testamento, Deus é muito duro. Deus é muito rígido. Deus é aquele que traz a lei de talião, olho por olho e dente por dente. Dente por dente. No Novo Testamento, o que você tem é a mensagem de Jesus, a princípio nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a mensagem de Jesus, que foi chamada de Boa Nova, é de um Deus amoroso, de um Deus bondoso. É de amar ao próximo como a si mesmo. Essa mensagem, amar ao próximo como a si mesmo, ela já existe em Levíticos. E Jesus está... Só que não era tão importante. E Jesus coloca como mandamento maior, amar a Deus. E na sequência, amar ao próximo como a si mesmo.
Então Jesus traz uma nova visão. A gente está num contexto de época. Os judeus estão sob o jugo romano. Roma domina aquela época, aquela região. Jesus é um místico. Jesus é um profeta. Jesus não é sacerdote, porque Jesus é da tribo de Judá. Os sacerdotes são da tribo de Levi. Então ele é um místico, ele é um profeta. Jesus é um homem do povo, mas é um homem profundamente letrado, conhecedor da Bíblia. Segundo Frederico Lourenço, tudo leva a crer que Jesus, nas suas citações, ou nas citações do Novo Testamento, quando se refere ao Velho Testamento, tudo leva a crer que Jesus e seus discípulos estão apoiados na Bíblia grega, ou seja, na Septuaginta, naquela que foi traduzido por uma tradição de 72 sábios rabinos em Alexandria, no governo de Ptolomeu. Então, é fascinante isso. Não é para você decorar a Bíblia, é para você entender aquele universo. Que universo é esse? Aonde está Jesus? Que homem é esse que encantou uma multidão, que mudou o mundo de tal maneira? Jesus mudou o mundo que a contagem de anos, ele dividiu o tempo. Você conta o tempo de antes e depois de Jesus. Então, nesse momento, nós estamos aqui em 2017. Isso quer dizer 2017 anos depois do nascimento de Cristo. E não interessa se ele nasceu no ano 0, se ele nasceu no ano 3, no ano 4. Não interessa. O mundo ocidental, ele é todinho pautado numa concepção cristã. Quem é esse homem? Qual a sua mensagem? Qual o seu contexto? Em que universo ele está? Ele não é um sacerdote, ele é um conhecedor. Ele é sim um profundo conhecedor da cultura dele, do universo dele, da religião do povo dele, do judaísmo. Ele é judeu e ele domina essa cultura judaica. Jesus cita passagens de Levíticos, Jesus cita passagens de Deuteronômio. Quando ele está no deserto e ele é tentado no deserto, ele responde com passagens do Deuteronômio. É incrível. Ele é um homem de uma cultura enorme, porque fala, lê e entende hebraico, aramaico, grego e latim, que são todas essas línguas faladas ali na época de Jesus. Os judeus têm como língua raiz o hebraico. Quando eles vão para o exílio babilônico, que eles são presos na Babilônia, eles ficam anos e anos ali e eles deixam de falar o hebraico para falar o aramaico. Agora, o mundo foi conquistado por Alexandre o Grande, e isso é a cultura helênica, que fala o grego. Então o grego é o inglês da época. E Roma, que vem dominando tudo,
fala o latim. Olha que doideira, Jesus se movimenta nesse universo com desenvoltura. Ele consegue falar em latim com um centurião. Ele consegue falar em hebraico com os sacerdotes. Ele fala em aramaico com o seu povo. E ele cita passagens da Bíblia em grego. O cara é incrível, meu. E a linguagem dele é uma linguagem popular. Então ele não se coloca como um grande professor, um erudito. Ele fala a linguagem do povo. Ele anda com ladrão, ele anda com prostituta, ele anda com pagador, com cobrador de impostos, ele anda com gente simples. Ele diz que veio para os simples, para os humildes. É desse homem que está falando o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos que foram aceitos e codificados pela Igreja Católica. Existem outros, mas não é o assunto de hoje. Os apócrifos, a gente vai fazer aqui um vídeo sobre apócrifos. Mateus, Marcos e Lucas são praticamente idênticos. Isso quer dizer que são textos sinóticos. Sim, quer dizer igual. É igual como a palavra símbolo, aquilo que está igual, que está unido. Diferente do diabo que está separado. Então são textos sinóticos, que têm a mesma ótica. Sinótica, mesmo sinótico. Mateus, Marcos e Lucas contam a mesma história. João é diferente, é mais romântico. João. Por que você tem 3 evangelhos contando a mesma história? Que é para um reforçar a história do outro. Jesus teve 12 apóstolos. Simão Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas. Eu não decorei o nome dos 12, eu estou lendo no papelzinho aqui. Então ele teve 12 discípulos. É possível que o evangelho de seja o evangelho do discípulo Mateus. É possível que o evangelho de Marcos seja o evangelho de Marcos, o cobrador de impostos. É possível que Lucas seja o evangelho de Lucas, discípulo de Jesus, e João, discípulo de Jesus. No entanto, nem Mateus, nem Marcos, Lucas e João não escreveram. Foram os discípulos desses discípulos é que escrevem os evangelhos. É possível que os evangelhos sejam obras de muitas mãos, escritos e reescritos, algo como a Wikipédia, assim. Que uma tradição, que o outro grupo soma e vai colocando até eles estarem prontos. Tudo isso são questionamentos já muito antigos acerca dos evangelhos escritos por homens. Não se iluda. E há um contexto de época muito interessante aqui. Então na Bíblia nós temos principalmente no Novo Testamento os 4 evangelhos, e aí nós temos as cartas. Os Atos dos Apóstolos e as cartas. A gente tem 4 evangelhos, temos Atos dos Apóstolos e temos as cartas. Nos Atos dos Apóstolos, então, tem aquilo que acontece depois que Jesus vai à cruz. E ali tem uma passagem muito interessante, que é a passagem onde Saulo, o grande perseguidor dos cristãos, vai se converter às portas de Damasco e vai se tornar Paulo. E aí você terá as cartas de Paulo. Paulo é o grande doutor do cristianismo. Paulo é o primeiro grande teólogo cristão. Paulo é quem vai dar toda a formatação para o cristianismo primitivo. E é muito louco, porque Jesus, nos 4 evangelhos, você vê Jesus anunciando o reino.
Em todas as cartas de Paulo, que são o conjunto de cartas de Paulo é enorme, é maior do que um evangelho. Jesus anuncia o reino e Paulo anuncia Jesus. É muito louco. E Paulo trabalha muito fortemente a ideia de Jesus associado a Deus, a uma divindade. E é Paulo que vai colocar Jesus como sacerdote, discípulo de Melquisedeque, e o próprio Paulo como sacerdote também. É incrível, incrível. E eu anotei algo que a gente vê e que às vezes não entende. Quem são escribas, fariseus, zelotes, saduceus e essênios? Então são algumas curiosidades. O que eu quero dizer é a gente lê e não entende muito bem o que está rolando aqui nesse Novo Testamento, que não é complicado. É simples, mas se não tem um contexto de época, se não tem essa contextualização e não tem algumas chaves de interpretação, a gente fica meio perdido. Por isso, existe um Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec diz que o Espiritismo é a grande chave de interpretação dos Evangelhos. Nas passagens de Cristo, ele está o tempo todo em choque com escribas, fariseus e saduceus. Quem são escribas, fariseus e saduceus na época de Cristo? Escriba vem de escritor, aquele que escreve. Então, ali na época de Cristo, os escribas, não existia a imprensa, vocês sabem disso. Então, tudo que você lê havia sido escrito à mão por alguém. Quando você pega um texto sagrado, que lembra, na época de Cristo, Cristo é judeu, então você tem o quê? Você tem a Bíblia hebraica, você tem aquilo que é chamado de Velho Testamento, e você tem algo muito forte que é a Torá. Torá é o Pentateuco, o livro da lei para os judeus. Então, os escribas eram aqueles que escreviam, que copiavam a Bíblia hebraica. Os escribas eram especialistas do texto. Os escribas eram mestres e professores dos textos sagrados. Os escribas. Pensa o que é um escriba. Numa época que tudo que você lê tinha que ser escrito por alguém. Um escriba era alguém que sabia ler, escrever, ensinava o texto sagrado e provavelmente copiava, reescrevia. Quando você pega a Bíblia hebraica em grego ou em hebraico, o escriba ele tem que escrever o texto inteiro sem errar nem uma única sílaba. Se uma Bíblia inteira tivesse uma letra errada, ela deveria ser descartada. Olha a responsabilidade de um escriba. Então o escriba é aquele que conhece todo o texto do Velho Testamento, de cor, profundamente. A maioria, boa parte dos escribas também eram fariseus. A palavra fariseu quer dizer separado. Fariseus eram aqueles que observavam e cumpriam à risca todas as normas do Velho Testamento. Então você tem um conjunto de normas de comportamento rígida e enorme no Velho Testamento. Como, por exemplo, que pode ou não comer, que você não pode trabalhar no sábado. E a respeito, você não pode comer sem antes lavar as mãos. Isso está escrito no Velho Testamento. Então, quem
observa isso rigidamente são os fariseus. Alguns deles considerados zelotes. Zelote vem da palavra zelo. Zelo tem a mesma raiz da palavra ciúme. Então é aquele que tem ciúme desse comportamento, que tem zelo e cuidado de ser um fariseu. O tempo todo, Jesus está pisando em ovos com os escribas, com os fariseus e com os zelotes. Por quê? Porque Jesus é um revolucionário. Porque Jesus diz, não atire pedra nessa adúltera. Quem tem pecado, atire a primeira pedra. Isso é totalmente contra os escribas e os fariseus. É contra o texto. Jesus está andando com os seus discípulos e eles vão pegando espigas de milho no caminho. Então os fariseus dizem, vocês, hoje é sábado, vocês não podem trabalhar no sábado. Vocês estão pegando espiga de milho, vocês estão trabalhando no sábado. Aí Jesus diz, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Mas o negócio era muito radical. Então, os fariseus, eles eram radicais ao extremo até de matar um judeu que não seguisse à risca as regras. Então, quando você tem Saulo perseguindo os cristãos, Saulo é um fariseu que está perseguindo os judeus que não seguem o Velho Testamento à risca. O tempo todo eles estão atrás de Jesus, questionando ele, ó. Você tem Mateus 12. Então, os fariseus dizem que Jesus não expulsa demônios a não ser por intermédio de Beelzebu, príncipe dos demônios. Então eles estão atrás de Jesus, criticando ele. E Jesus diz, como é que o demônio pode expulsar o demônio em nome do demônio? O demônio estaria dividido. Em Mateus 16, olha lá, Mateus 16, tem aqui, vieram os fariseus e os saduceus, que, testando Jesus, pediram que lhe mostrasse um sinal do céu. Você tem Mateus 22, 15. Então os fariseus foram reunir-se em conselho para lhe criar uma armadilha no seu próprio discurso. Você tem Marcos 2. Estavam alguns escribas ali sentados, debatendo nos seus corações. Por que fala assim? Blasfema, eles dizem a respeito de Jesus. E estando os discípulos de João Batista junto dos fariseus a jejuar, eles vêm e questionam Jesus. Por que que os discípulos de João e os discípulos de fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Olha que loucura! Então, logo depois que você tem ali a infância de Jesus, você tem Jesus, nascimento de Jesus, Jesus vai para o deserto e Jesus começa a pregar. Quando Jesus começa a ter discípulos e pregar, automaticamente ele chama a atenção dos escribas, dos fariseus e dos saduceus. Então escribas, fariseus e saduceus estão criticando Jesus. Por quê? Porque Jesus é livre. Jesus é liberto e revolucionário. Jesus não está preso ao texto. Jesus não é um sacerdote do texto. Olha que loucura esse negócio. Quem são os saduceus? Os saduceus são os materialistas, porque os fariseus e os escribas, principalmente os fariseus, eles acreditam na vida eterna, na vida depois da morte, eles são espiritualistas. Os fariseus eles têm o amor do povo judeu. Todo o povo judeu tem grande admiração pelos fariseus. Os saduceus,
eles são também profundos conhecedores do texto, mas eles são ali em sua maioria os sacerdotes do templo e são a grande maioria do Sinédrio, o conselho de anciões de judeus. Esses saduceus são políticos e têm conchavo com o governo romano. Olha que doideira! Quem é o saduceu? Quem é o fariseu? Quem é o escriba? Jesus está criticando todos eles, porque todos eles estão criticando Jesus, e Jesus está dizendo: hipócrita. Fariseu, hipócrita. Escriba, hipócrita. Saduceu, hipócrita. Jesus está criticando. Quando Jesus critica escribas e fariseus, Jesus está criticando aqueles que observam rigidamente o texto. Então Jesus critica as pessoas que andam o tempo inteiro com o livro embaixo do braço, citando essa ou aquela passagem. Jesus é contra esse tipo de comportamento. Pensa, está na Bíblia que Jesus é contra você ficar carregando um texto e o tempo todo ficar citando o texto para questionar o outro. Jesus é contra os saduceus porque ele é contra a politicagem, o conchavo. Ele é contra esse materialismo. É muito doido. Paulo, que era Saulo, ele era um fariseu de uma grande linhagem de fariseus. Eliu, Gamaliel, de uma linhagem forte de fariseus. Saulo, que vira Paulo, ele vê Jesus às portas de Damasco, então ele se converte e Paulo se autoproclama apóstolo, porque Jesus só tinha 12. Paulo é o apóstolo autoproclamado de Jesus. E olha o que Paulo fala sobre ele mesmo, porque Paulo estava lá quando Estevão, o primeiro grande mártir cristão, morre. E Paulo está junto, Paulo está concordando em matar os cristãos, porque eles são judeus que não seguem à risca o Velho Testamento. Pensa o tamanho da sombra de Paulo. Pensa a culpa que Paulo carrega. E Paulo fala sobre ele mesmo. Em Romanos 11:1, Paulo diz: sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Romanos 11:13, sou apóstolo dos pagãos. Romanos 15:16, sou ministro de Cristo Jesus entre os pagãos, servindo ao evangelho de Cristo como sacerdote. 1 Coríntios 9, de 9, primeira carta de Coríntios 9, 1-2. Não sou apóstolo? Não vi Jesus, o nosso Senhor? Se para outros não sou apóstolo, ao menos para vós eu sou. Ele se autoproclamou apóstolo, é muito louco isso. Primeira carta de Coríntios de 9, de 20-21. Fiz-me judeu com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Com os que vivem sobre a lei, fiz-me como se estivesse submetido a ela, embora não estivesse. Agora, né? Antes ele estava. Para ganhar os que estão sob a lei. Com os que estão fora da lei, fiz-me como se estivesse fora da lei, para os ganhar, embora eu não esteja fora da lei de Deus, mas sob a lei de Cristo. Olha que doideira que Paulo está falando. Que entre os judeus ele é como os judeus, entre os da lei ele é como os da lei, entre os fora da lei ele é fora da lei, para ganhar todo mundo. Primeira carta aos Coríntios 15, de 9-10. Sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou, apóstolo. Segunda carta de Coríntios 11, 22-23. São hebreus? Também sou. São israelitas? Também sou. São descendentes de Abraão? Também sou. São ministros de Cristo? Eu sou mais ainda. Olha, esse é Paulo.
Paulo. Em Gálatas, certamente ouviste falar como eu vivia antes no judaísmo. Eu perseguia ferrenhamente a igreja de Deus. Ele está falando de Jesus. E procurava exterminá-la. E no judaísmo superava muitos dos companheiros de idade da minha nação. Mostrando-me extremamente zeloso. Extremamente zeloso é zelota, é fariseu. Das tradições paternas. Gálatas 2, 19 e 20. Pela lei eu morri para a lei. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Olha que doido que o cara fala. Filipenses, circuncidado ao 8º dia, do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, segundo a lei fariseu, no zelo perseguidor da igreja. Então ele reconhece que é fariseu, que é zelote, descendente judeu e ao mesmo tempo ele é cidadão romano. Pela justiça da lei irrepreensível, mas tudo isso que para mim era lucro, considerei perda por amor de Cristo. Na verdade, considero perda todas as coisas em vista do sublime conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo é quem organiza a igreja. Esse que foi o maior perseguidor dos cristãos, é ele quem organiza a igreja, ele que faz cartas às igrejas. Igreja é uma palavra que vem de eclésia, que quer dizer assembleia, quer dizer reunião. Então quando fala carta à igreja de Coríntio, carta à igreja a Gálatas, carta a Filipenses, a Colossenses, não é uma igreja, a igreja não é um imóvel, não é um templo. A igreja é a comunidade. E Paulo é aquele que mais divulgou o cristianismo e quem vai levar o cristianismo aos romanos. O cristianismo de Jesus é apenas para judeus circuncidados. É Paulo quem convence Pedro, porque Paulo procura Pedro e Tiago. Ou seja, procura os mais velhos para ter a anuência deles, para levar cristianismo aos gentios. Quem são os gentios? Os não judeus. Tá tudo certo ainda? Gentios são os não judeus. São os romanos. Então é Paulo. Desculpa, mas isso tem que ter uma ênfase muito grande. É Paulo quem cria o cristianismo como religião universal. Porque antes de Paulo, o cristianismo era um grupo sectário judeu. O cristianismo era um segmento dentro do judaísmo. O cristianismo era uma filosofia judaica, era uma visão de mundo judaica de um judeu revolucionário chamado Yahshua, Jesus. É Paulo quem torna o cristianismo uma religião universal. Daí a palavra católico. Igreja católica. Igreja quer dizer assembleia. E católico quer dizer universal. Igreja católica é sinônimo de assembleia universal. É Paulo quem dá o pontapé inicial e é Paulo quem luta pelo direito de que você não precisa ser judeu para ser cristão. Você não precisa ser circuncidado. Então você tem o cristianismo, vocês têm o judaísmo revolucionário de Jesus e você tem o cristianismo de Paulo. Porque Jesus não prega um cristianismo, Jesus prega o reino. Dentro de uma filosofia judaica. E Paulo prega o jesuísmo. Paulo prega o cristianismo. É Paulo quem de fato cria uma nova religião que vai se tornar a religião de Roma. Pensa em tudo isso e sinta tudo isso como a introdução de uma leitura do Novo Testamento. É isso, falei, devo estar falando aqui quase 1 hora já. Não? Quanto tempo? 49.
49 minutos. Então falta só 10 minutos para 1 hora. A gente tem naquela época os essênios. O João Batista, se não era essênio, João Batista era de uma comunidade parecida com os essênios. Assim como os essênios, haviam várias outras comunidades. Comunidades que acreditavam que o templo de Jerusalém estava impuro. Os essênios acreditavam nisso. Então, para você fazer parte da comunidade dos essênios, você precisava primeiro passar por um ritual de purificação. O João Batista fazia esse ritual de purificação nas águas do Rio Jordão. Daí João Batista é o nome batismo, batizado, ritual de purificação, que vai se tornar o ritual de iniciação para o cristianismo. Isso, o batismo é a marca do cristianismo. Então, quando a Umbanda estabelece um ritual de batismo, a Umbanda está adotando a marca do cristianismo. Você pode ser batizado simplesmente na água. E aí você tem algo que fica forte em Atos dos Apóstolos e que vai ser incisivo na mensagem de Paulo, o batismo de fogo, ou o batismo no Espírito, que é quando a pessoa recebe o Espírito Santo e fala em línguas. Isso é um fato de que ela foi batizada pelo Espírito, que ela teve o batismo de fogo. E Paulo usou isso para dizer que os gentios foram aceitos por Deus. Então, não judeus, não circuncisados, como a família de Cornélio, o centurião, que é o primeiro não judeu a receber, a ser aceito por Pedro, por Paulo. Quando eles entram em transe com o Espírito Santo e falam em línguas, então isso é uma evidência do fato de que foram aceitos por Deus. E aí você não pode mais questionar se é judeu ou não, porque foi aceito por Deus num batismo de fogo. Que doideira! Então é muita coisa para você entender contextualização. Não? Então não existe. Jesus era judeu, no judaísmo não existe batismo. O batismo faz parte de pequenos grupos como os essênios. João Batista faz parte de um desses grupos. Provavelmente João Batista não era essênio, senão isso estaria citado na Bíblia. João Batista ou essênio, mas não é falado que ele é essênio. Mas o grupo dos essênios era o grupo mais forte entre esses grupos que não aceitavam o templo de Jerusalém, consideravam o templo impuro. Algumas pessoas dizem que Jesus também era essênio. Jesus tinha alguns valores parecidos com os dos essênios. Se Jesus fosse essênio, os discípulos de Jesus se juntariam aos essênios que habitavam ali perto de Qumran. E aí você tem também os samaritanos. Os samaritanos são aqueles que vêm da Samaria, que a Samaria é região de Israel. Eles são eternos adversários dos judeus. Os samaritanos seguem apenas a Torá, o Pentateuco, e não se consideravam judeus, porque a palavra judeu está muito ligado à Judéia, a Judá, a tribo de Judá. E os samaritanos não fazem parte da região da Judéia, então da Samaria. Então há uma disputa. Os samaritanos seguem apenas o Pentateuco, a Torá, mas eles hoje vivem em Israel e na Palestina, e eles são aceitos como grande povo judeu, mas radicalmente não. E são essas curiosidades assim do Novo Testamento, visões do Novo Testamento, e a gente vai falando mais. Ao longo dessa série a gente vai falando mais coisas. Eu acho que um assunto muito interessante é a mediunidade na Bíblia. Então, para a semana que vem, o assunto será a mediunidade na Bíblia. O que eu posso colher
sobre mediunidade na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre espíritas, espiritismo, incorporação de espírito, manifestação de espíritos. Por que afinal usam tanto a Bíblia para criticar os médiums, aqueles que trabalham com espírito, etc. E o que há de mediunidade, de espiritismo, de espírita, de encarnação, de reencarnação na Bíblia? Não perca